Na sequência, já em 7/1, Marília encaminhou uma mensagem com informações sobre manifestações contra os resultados das eleições presidenciais, seguidas da menção ABIN, em que Fernando enviou um áudio, mas esse áudio foi apagado e não foi recuperado. Dessa forma, e também aqui, como no recebimento da denúncia passada em relação a um dos denunciados, momentos antes da tentativa do golpe, um dia antes da tentativa do golpe, agentes públicos apagarem áudios, isso também leva a indícios suficientes para o recebimento da denúncia e durante a ação penal para análise mais detalhada desses fatos. Então, me parece que há justa causa em relação a Fernando de Souza Oliveira, assim como há também justa causa em relação a Felipe Garcia Martins Pereira. A recebida, ex-ministro da Defesa, participaram de nova reunião no dia 7. Os registros de entrada e saída do portão principal do Palácio demonstram que Felipe Garcia Martins Pereira chegou pela manhã para participar da reunião de intento golpista e no telão o controle de entradas e saídas do Palácio do Alvorada. E temos também, como me referi anteriormente, o depoimento do general Freire Gomes, então comandante do Exército, que corrobora a narrativa acusatória, destacando que o acusado Felipe Garcia Martins teve a atribuição pela leitura da minuta de decreto golpista, inclusive expondo os fundamentos técnicos. Eu cito aqui o depoimento do general, do então comandante do Exército, o general Freire Gomes, diz ele na parte que importa agora, que foi convocado pelo então presidente Jair Bolsonaro, presidente da República, Jair Bolsonaro, por meio do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio, a comparecer no dia 7/12/2022, para uma reunião no Palácio do Alvorada, que não foi informado ao depoente qual seria a pauta da reunião, que a reunião ocorreu na biblioteca do Palácio do Alvorada, que estavam presentes o depoente, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, o então comandante da Marinha, almirante Garnier, e possivelmente o então assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, que na reunião o assessor leu os considerandos que seriam os fundamentos jurídicos da referida minuta de decreto. Nesse momento foi apresentado ao declarante o documento identificado no material apreendido, que eu acabei de citar, o EDOC, em poder do investigado Mauro César Cid, que decretava ao final estado de sítio autocontínuo, decretava a operação da garantia da lei e da ordem, e ele reconheceu esse documento como aquele que foi lido no dia 7 de dezembro de 2022. A denúncia descreve ainda, após e com base nesses indícios suficientes de autoria, que novamente Felipe Garcia Martins Pereira esteve no Palácio do Alvorada em 9/12/2022, juntamente com o acusado Marcelo Costa Câmara e Jair Messias Bolsonaro. Também há comprovação aí do seu ingresso, foi o mesmo dia em que também estiveram presentes Cid e o general Teófilo, também denunciado. No dia 15 de dezembro, também há comprovação que os integrantes da estrutura delitiva, ainda nutrindo esperanças, como diz a Procuradoria, sobre possível adesão do comandante do Exército, detalharam a presença de Felipe Garcia Martins Pereira no Palácio do Alvorada, nessa data, novamente, tendo visitado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também foi localizado o documento denominado HD 2022 nos arquivos do acusado Mário Fernandes, o qual planejava a instituição de um, entre aspas, gabinete institucional de gestão de crise, com o intuito de auxiliar o novo governo, um possível novo governo de Jair Messias Bolsonaro, após a ruptura institucional, bem como foi destacado que nesse documento que Felipe Garcia Martins Pereira ocuparia a função de assessoria de relações institucionais. Então, também aqui entendo que há justa causa, nesse momento inicial de recebimento da denúncia, para o início da ação penal em relação a Felipe Garcia Martins Pereira. Em relação a Marcelo Costa Câmara, da mesma forma, a Procuradoria-Geral da República descreveu detalhadamente a sua conduta criminosa, demonstrando qual seria a função do denunciado na estrutura. Detalha que Marcelo Costa
Câmara participou Marcelo Costa Câmara participou da denominada Operação Copa 2022, ação coordenada pela organização criminosa com a finalidade de monitoramento e neutralização de autoridades públicas. Já narrei anteriormente ao analisar que não havia inépcia na denúncia. Sequência de reuniões, uma sequência de extrações de mensagens, de documentações que corroboram, nesse momento inicial, os indícios de autoria suficientes para o recebimento da denúncia também em relação a Marcelo Costa Câmara. Em relação a Marília Ferreira de Alencar, já narrei anteriormente, de forma detalhada, a sua troca de informações, a sua troca de mensagens para realizar boletins de inteligência, inclusive com a suspeita de um dos servidores que eu citei anteriormente, Clebson Ferreira de Paula Vieira, que era o encarregado pela coleta de dados. Há as planilhas que foram apreendidas com aqueles 75% de um, 50% por outro, 75% em Minas, 50%, esses fatos comprovados de forma documental, esses fatos também foram confirmados pelo depoimento do analista de inteligência, exatamente aquele que, no primeiro momento, estranhou esse pedido, o depoimento de Clebson Ferreira de Paula Vieira. Há, portanto, aqui, presidente, a colegas, há todos os elementos necessários também para o recebimento da denúncia em relação a Marília Ferreira de Alencar. Em relação a Mário Fernandes, também entendo que há justa causa para o recebimento da ação penal, porque é descrita de forma lógica e consistente a sua conduta no âmbito do que a Procuradoria-Geral da República entendeu denominar como organização criminosa. Lá atrás, em 21, onde Mário Fernandes demonstrou a sua intenção já ao sinalizar sobre o uso de força como uma segunda alternativa. Essa é uma reunião famosa que acabou sendo filmada pelas próprias pessoas que participaram, isso acabou chegando aos autos, e que, diz o denunciado Mário Fernandes, abre aspas, e aí, a própria pressão internacional, a liberdade de ação do senhor e do governo vai ser bem menor. A população vai começar a acreditar. E não, então está tranquilo. O governo não tomou a medida mais radical, está tranquilo. Então, acho que realmente nós temos que ter um prazo para que isso aconteça. E não para que eles raciocinem que é importante avaliar essa possibilidade, mas principalmente para uma alternativa seja tomada. Como o senhor bem disse, antes que aconteça. Porque no momento que acontecer, que é 64 de novo, é uma junta de governo, é um governo militar, é um atraso de tudo que se avançou no país, por isso vai acontecer, o país vai ser todo desarticulado. Continua o denunciado Mário Fernandes. Então tem que ser antes, tem que acontecer antes, como nós queremos, dentro do estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco de conturbar o país pensando assim, para que aconteça antes do que assumir um risco muito maior de conturbação no day after, né? Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar. Isso são palavras gravadas numa reunião ministerial, com a presença do presidente da República em 5/7/2021, palavras proferidas pelo denunciado Mário Fernandes. A acusação destaca, com essa comprovação documental, que Rodrigo Iassu pediu ajuda para Mário Fernandes para o ingresso de uma tenda no acampamento, o que corrobora os indícios do vínculo entre esses manifestantes que insuflavam, incitavam e atualmente já 400 deles condenados e mais aproximadamente 600 que fizeram acordo de não persecução penal, quase 1.000 já responsabilizados, havia quem fazia essa ponte, segundo a acusação, com esses indícios de autoria fortes, seria Mário Fernandes. Nessa mensagem do dia 10/12,
a conversa é: bom dia, general, a gente está indo lá para a esplanada, para a manifestação da esplanada, ok? E eu preciso falar urgente com o senhor sobre aquele churrasco. É só conseguir alguma orientação. A mensagem é trocada com o general. Então, não há também aqui nenhuma margem para se afastar justa causa para o início da ação penal contra Mário Fernandes. Para encerrar, o último dos denunciados também me parece que está presente a justa causa para o recebimento da denúncia em relação a Silvinei Vasques. Assim, como já narrei anteriormente, em relação às operações e a participação dele nas operações, citando inclusive o desrespeito à decisão do Tribunal Superior Eleitoral no dia 29 de outubro de 2022, um dia antes do segundo turno das eleições, há aqui indícios suficientes de autoria para que a denúncia seja recebida em função como colocou a Procuradoria-Geral da República, Silvinei Vasques teria comandado a Polícia Rodoviária Federal na execução das ações criminosas com o objetivo ilegal de impedir que determinados eleitores pudessem participar e votar, a partir de toda aquela preparação que foi feita com os denunciados e que eu já tive possibilidade de narrar detalhadamente. A denúncia destaca uma reunião realizada entre o primeiro e segundo turnos, 19/10/2022, entre Silvinei Vasques e o ora-réu Anderson Gustavo Torres, para abordar sobre o policiamento direcionado a ser implementado em execução no segundo turno, alterando aquela programação que havia sido realizada para primeiro e segundo turnos, idênticas operações. A Procuradoria salienta que nessa reunião, Silvinei Vasques teria afirmado na reunião que, entre aspas, havia chegado a hora da PRF tomar lado na disputa, bem como incentivou, entre aspas, o engajamento dos presentes nas operações de 30 de outubro, especialmente no Nordeste. Isso está documentado, as folhas EDOC 1011. Os indícios apresentados pela acusação são corroborados pelos depoimentos de policiais que confirmaram a conduta de Silvinei Vasques, demonstrando que, de fato, o acusado afirmou nessa reunião que era hora de escolherem um lado. E aqui há o depoimento do policial rodoviário federal Anderson da Silva Costa, e eu transcrevo o termo de declaração de Anderson da Silva Costa. É fato que, durante a reunião, o diretor... Essa é a pergunta feita pelo delegado da Polícia Federal. É fato que, durante a reunião, o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques, disse que era hora de escolherem um lado, referindo-se a apoiar um determinado candidato a presidente da República? E respondeu o agente Anderson da Silva Costa, que confirma que o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, disse que era hora de escolherem um lado, mas que, no entendimento do ora declarante, tal fala foi em relação aos cargos internos da PRF, pois se mudasse o governo, haveria uma mudança das diretrizes e direcionamentos operacionais da PRF. A denúncia ainda ressalta que a ação criminosa foi evidenciada pela análise do ofício emitido pelo diretor-geral da PRF, dia 19/4/2023, no qual indicava a elaboração de um único plano de trabalho. Aquilo que eu já me referi era um único plano de trabalho, foi refeito às vésperas do segundo turno, isso foi comunicado, porque acabou de uma certa forma vazando da própria Polícia Rodoviária Federal, fazendo com que o TSE determinasse a suspensão de qualquer nova operação nesses locais durante o segundo turno, e mesmo assim houve a operação e houve necessidade de que o então diretor fosse chamado ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, aqui, detalhadamente, há toda a comprovação nos arquivos apreendidos. Não há, portanto, aqui nenhuma prova suficiente, nenhuma prova robusta a afastar a justa causa para o recebimento da ação penal, pelo qual recebo também a
denúncia em relação a Silvinei Vasques. Além, da mesma forma que fiz, até para auxiliar a análise do meu voto aos eminentes colegas, da mesma forma que fiz em relação ao Núcleo 1, além de todas essas provas, o encadeamento dessas provas, no item 7.7 do meu voto, eu coloco de forma mais detalhada a questão da colaboração. Além das provas independentes e autônomas que a Polícia Federal obteve, as provas que, a partir da colaboração, foram confirmadas por depoimentos, por documentos, por troca de mensagens, por localização, para demonstrar também claramente que não só há provas nessa fase, suficientes e necessárias para o recebimento da denúncia, provas autônomas independentes, como também provas a corroborar o que foi dito pelo colaborador em sua colaboração premiada. Assim, presidente, eu afasto, como já afastamos, em conclusão, as preliminares, e presentes os requisitos do artigo 41 e 395 do Código de Processo Penal, recebo a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em relação a Fernando de Souza Oliveira, Felipe Garcia Martins Pereira, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes e Silvinei Vasques, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deteriorização do patrimônio tombado nos termos do artigo 29, caput, concurso de pessoas, e 69, concurso material. É o voto, presidente. Devastador. Vossa Excelência, então, recebe na íntegra a denúncia. Devastador. Como vota o ministro Flávio Dino? Senhor presidente, nobres colegas, quero, aproximando-se da conclusão do julgamento, mais uma vez louvar a excelência do trabalho do Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, do mesmo modo em relação aos ilustres advogados, todos já mencionados pelo relator. Da mesma maneira, homenageio o trabalho do ministro Alexandre, que analisou os requisitos do artigo 41, enquanto via tanto o voto como a sustentação da acusação, da defesa, percorria o artigo 13 do Código Penal, relação de causalidade, relevância de omissão, 29, concurso de agentes, medida da culpabilidade e os requisitos de dosimetria, só que não é agora. Então, de fato, não vou tecer considerações sobre o 13, nem sobre o 29, tampouco sobre o 59, quando dá eventual dosimetria. Por hora, considero que o eminente relator abordou o que interessa no caso, materialidade e autoria, e por isso acompanho integralmente o voto de Sua Excelência. Como vota o ministro Luiz Fux? Acompanho o relator. Como vota a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia? Presidente, eu também cumprimento tanto o trabalho da Procuradoria-Geral da República quanto o trabalho dos advogados e, como eu disse até aqui, deixam confortáveis os seus respectivos constituintes por saberem que há advogados e bons advogados. E como eu dizia, ministro Flávio Dino, ao lembrar Vossa Excelência de juristas, digamos, pouco conhecidos, nós estamos numa fase no Brasil em que parece que ficou pouco ser advogado, todo mundo quer ser jurista. Não, advogado é uma profissão importante, séria, eu tive o maior orgulho de ser advogada, voltarei a ser, se Deus quiser, e chegou ao descalabro de onde a Constituição é expressa na classe de advogados, porque advogado tem classe, jurista é impossível, jurista é Paulo Bonavides, esse é Afonso da Silva, que dia 30 agora fará 100 anos, são ministro Evandro Lins e Silva. Advogado tem que saber resolver e defender seus clientes. É isto. Não necessariamente quem pensa e cria teses do direito sabe fazer nenhuma procuração. Nós, advogados, quando eu fui, sabemos resolver a questão do cliente e não precisa de ficar pensando que as teorias são necessárias para o advogado usar. O constituinte que sabe ter um bom advogado se sente muito confortável, tenho certeza disso, e por isso, mais uma vez, eu tenho a convicção de que esses advogados que compareceram hoje à tribuna serão tão honestos com seus clientes quanto guardam a fé do seu grau com este tribunal, não trazendo dados que não sejam verdadeiros, para que a gente possa chegar a bom senso e mostrar à sociedade brasileira que no Estado de Direito, no Estado democrático,
há um devido processo legal, só se responderá por aquilo pelo qual se fizer contra o direito e será, evidentemente, absolvido de alguma alegação que não tenha prova necessária, substancial e coerente com os fatos que sejam delituosos. Portanto, meu apreço pelo trabalho realizado da Procuradoria, que tem o dever de fazer cumprir com que as investigações sejam feitas e a apuração nos termos da lei, quanto dos senhores advogados, e vivemos numa situação que, pela lei mesmo, nós nos devemos, advogados, juízes e membros do Ministério Público, urbanidade, tranquilidade, porque é isso que se espera de uma comunidade jurídica no Estado democrático, é isso que nós estamos tendo, um exemplo, portanto, de comportamentos que valem muito para a vida de todas as pessoas. Neste caso, eu também examinei, como cumprimento o ministro relator, que tem feito um trabalho primoroso, um trabalho, eu diria, beneditino, porque costurar e alinhavar e ver de novo cada um desses dados nos leva muito tempo, que é um tempo necessário, mas que tem na exposição feita, né, ministro Alexandre, o depoimento para a sociedade que tudo está sendo feito com a cautela devida que merece tanto o denunciado quanto cada cidadã e cidadão brasileiro, para saber que não é nada que não seja devidamente apreciado, examinado e com a conclusão própria, como o direito determina. Farei juntada de voto escrito, como disse antes, presidente. As acusações são graves, as denúncias são sérias. Tenho certeza que tudo será apurado no seu devido tempo, na fase instrutória do processo, como tem de ser. E falou-se tanto hoje aqui de Bíblia e enfim, de momento pascal que acabamos de viver, neste caso, nesta fase. Não há o que perdoar. Sabiam o que estavam fazendo. Portanto, eu também estou votando no sentido de receber a denúncia, nos termos do que foi lido pelo relator e nos termos do que consta do meu voto, de que farei imediata juntada. Como voto, presidente. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Também eu farei a juntada de voto escrito, mas estou acompanhando na íntegra o eminente relator, por entender presentes os requisitos do artigo 41 e 395 do Código de Processo Penal. Dessa forma, proclamo o resultado. A turma... Pois não, doutor. Há dois pedidos de relevante realizados na defesa. O primeiro diz respeito a um pedido de revogação de prisão preventiva, que com máximo respeito não encontra obstáculo no julgamento do agravo regimental e, inclusive, com um dado que trouxe o excelentíssimo relator, desidratando a periculosidade, porque a denúncia não contempla a tentativa. Se superado esse pedido, inclusive com a possibilidade de aplicação de domiciliar, que seja permitido, então, ao advogado ingressar ao sistema com o computador, porque o processo não pode ser eletrônico para nós e físico para ele. E o que foi pedido não foi, excelentíssimo procurador, que se disponibilizasse equipamentos eletrônicos ao cliente, mas que a defesa pudesse fazer presente o equipamento, porque, repita-se, o processo não pode ser eletrônico para nós e físico para ele. Muito obrigado. Consulta o eminente relator. Será analisado no devido tempo. Pois não. Senhor presidente, rapidamente, aproveitando a intervenção do colega, agora recebida a denúncia, da tribuna nós suscitamos a questão, ministro Alexandre de Moraes, de reanálise das medidas cautelares. Então, gostaria que essa igreja turma analisasse a situação do Felipe Martins em relação às medidas cautelares, agora que não há mais investigação em curso. Agora nós estamos diante de uma ação penal recebida pelo tribunal. Muito obrigado, senhor presidente. Ministro Alexandre, da mesma forma. Pois não. Então, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, no julgamento do mérito da PET 12.100, recebimento de denúncia do Núcleo 2, verificou estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 41 e 395 do Código de Processo Penal e recebeu integralmente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Fernando de Souza Oliveira, Felipe Garcia Martins Ferreira, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes, Silvinei Vasques. E também, em razão do término da análise deste recebimento de denúncia, cancelo a sessão extraordinária agendado para amanhã, às 8 horas.
e declaro encerrada a sessão, desejando uma boa tarde a todos. Devastador, devastador. Olha, gente, vou ser bem honesto com vocês. Deixa o Paulo passar aqui, Para, Paulo, vamos lá. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Saiu pior do que encomenda. Para mim, sensacional. Eu quero deixar bem claro aqui. Olha, eu já imaginava que o negócio ia ser assim, porque esses caras foram quem executaram. Então, eu já sabia que as provas, elas vinham assim, de arrebentar, certo? Mas nós temos que concordar com o ministro Alexandre de Moraes. Ele simplesmente foi devastador. Devastador. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos ficando por aqui. Às 21h15, eu volto para fazer uma análise completa. Mas olha, posso dizer a vocês assim, com tranquilidade. Se o Bolsonaro ainda tinha alguma esperança, essa esperança acaba hoje. A Polícia Federal que fica atenta, porque muito provavelmente eles vão tentar fugir. O Bolsonaro vai tentar fugir. Foi devastador realmente. Para vocês terem uma ideia, depois do voto do ministro Alexandre de Moraes, o que é que os outros ministros fizeram? Nada. Eles só disseram, olha, sensacional.